Olá, Ângela, Deva, Helenice, Thailisa, sejam bem-vindas. Tudo bem com vocês? Como é que estão todos aí? Ângela, como tá São Paulo? Tá frio aqui, tá um friozinho. Acordou hoje? Hoje acordei com chuva. Olá, boa noite, Leia, seja bem-vinda. Como é que tá Goiânia, Leia? Dá notícias aí de vocês. Por aqui tá tudo bem. Só vou fazer um negócio bem aqui, rapidinho. Opa! Anderson, seja bem-vindo. Jax, táxi. Bom, Silvânia, boa noite, querida. Boa noite, todo mundo. Como é que vocês estão aí do outro lado? Bom, eu tô bem. Tô super animada, super feliz de estar aqui, de poder gravar essa live para vocês. Ah, chuvinha em Goiânia, Leia, que beleza! Então, tô super feliz de poder gravar mais essa live aqui. Tá sendo um projeto assim desafiador para mim, né? Porque você precisa adquirir um hábito de fazer isso e eu pretendo manter esse hábito de gravar. E assim, tem sido muito gostoso, porque eu tenho recebido tantos feedbacks que assim enche o coração da gente de alegria, né? Quando você sabe que um conhecimento que você tem, que você passa adiante, que pode tocar alguém e transformar a vida dessa pessoa em algum ponto, é muito gratificante. Então hoje eu recebi um testemunho de uma pessoa que está lá em Portugal, não sei quem é, não sei como que ela chegou até nós, mas ela entrou em contato comigo no direct para falar, para me agradecer pelas lives, que alguma coisa que eu disse, alguma live que ela viu, que assim, ela conseguiu girar uma chave. Então, assim, isso é muito gratificante, poder estar a serviço, poder se deixar atravessar por algo que serve a outras pessoas, né? Eu já falei aqui algumas vezes, mas o Bert Hellig diz que a verdadeira gratidão é quando você pega aquilo que te transformou e passa adiante para transformar a vida de outras pessoas. Então é isso que eu estou fazendo aqui. E eu confesso para vocês que eu estou super feliz e animada em fazer. E o tema relacionamento de casal eu adoro, porque é a minha maior expertise, né? Porque com 20 anos você já sabe alguns truques e alguns macetes. E quando você conhece essa abordagem e tantas outras, olha só, alguém de Minas Gerais disse que tá frio, é a Bruna. E outra que nunca pensei que eu gostaria tanto. Olha que legal, gente. Olha só, a Deva, minha amiga, que delícia ter você aqui. A Deva é uma terapeuta tântrica maravilhosa, que eu super recomendo, né? Uma pessoa que foi por meio dela que eu conheci o Tantra também. Então, é um prazer que você esteja aqui. A Teca tá aqui, a Deja, a Lu Tavares. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, é isso, né? Como eu estava falando, esse tema para mim. Então, ó, Silvânia, você tá em Uberaba. Ah, não, mamãe contou que Uberaba choveu e está frio. Eu acho que tá meio geral, né, essa chuvinha. Até no Ceará, meu irmão falou que lá também tá meio chuvoso, que no Ceará, né, chove pouco, é a minha terra. Alguns lugares chove mais, mas onde eu nasci não costuma chover muito, não. Lá é sertão, então é meio... chove pouco lá. Mas enfim, o que eu estava falando, né, dizendo tudo isso para vocês, retomando aqui o que eu estava falando, que o relacionamento de casal é onde eu tô há mais tempo, né? Tô quase a metade da minha vida dentro de uma relação de casal. E nesse relacionamento de casal eu já passei
por muita coisa. Ó, em São Paulo também tá friozinho. Aí, a Silvânia morrendo de vontade de estar em Uberaba. Que delícia, né, gente? Tem gente de muitos lugares. Olha que legal. Goiânia, São Paulo, Minas. Muito bom, muito bom. Então, e no meu relacionamento de casal com o Jax, eu já passei por diversas situações, assim, que dá pra gente uma experiência para você, uma expertise mesmo para você poder falar sobre esse tema. E como é um tema que foi o que me levou, né? Foi a maior necessidade que me levou a esse trabalho e a buscar outras coisas. Então, digamos que é onde eu mais estudei, é onde eu mais foquei. Então, tem muita coisa para a gente passar, muitas dicas aí que eu acredito que vai ser bem interessante. Olha só a Melry, uma amiga querida. Que bom que você tá aqui, Melry. A minha cabeleireira é linda, olha só. Seja bem-vinda. Eu acho que é a primeira live que você participa, né? Olha só, o Paulão, olha o Jax aí já sinalizando para o Paulão. Esses dois, eles tocam horror nos seminários. Bebem todas, vão pro seminário para beber vinho. Então vamos lá, né, gente? Só lembrando que tem o canal do Telegram também e que lá eu deixo as percepções quentinhas, saídas do forno. Então quem quiser ter acesso a essas percepções, que sempre elas chegam assim depois da meditação. Então eu tenho a minha meditação matinal e sempre me vem alguma percepção, algo lá do fundo do meu coração. Então eu deixo lá no canal do Telegram, Escola de Constelação Familiar BSB, ok? E também lembrando que o nosso curso online ainda tem 2 dias com as inscrições abertas até sábado, para você pagar aí com 50% de desconto. Nos últimos 2 dias, que é domingo e segunda, aí já fica o preço cheio e só pode ser pago por transferência bancária, o valor total, tá bom? Então, a Silvânia, Zé Maria está aqui comigo, manda abraços. Zé Maria, olha, a gente ama muito vocês, de coração. Essa live aqui tá uma verdadeira live de encontros, né? Manda um beijão pro Zé Maria, o Jax está ali também no quarto assistindo. Tá bom, gente? Então, olha, muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos entrar no nosso tema de hoje, né? Propriamente dito. Abrindo espaço para o novo. E o que seria isso, né? Abrindo espaço para o novo. Entendam, esse novo não é só um novo relacionamento com uma outra, ou melhor, é um novo relacionamento, mas não precisa ser com uma outra pessoa. Pode ser um novo relacionamento. A Deja, oi Deja, tudo bom? Então pode ser Josa, Ildes, Raquel, olha só. Então vamos lá, retomando. Esse novo não precisa necessariamente ser um relacionamento com uma outra pessoa, mas é um novo relacionamento, pode ser com a mesma pessoa. Existem situações onde o relacionamento anterior acaba, né? Você seguiu com uma pessoa até um determinado ponto e devido a certos acontecimentos, aquele relacionamento acaba daquele jeito. Então, é como se você viesse num caminho com a pessoa e daí houve algo. E eu vou dar um exemplo. Quando o casal tem quando um dos parceiros tem uma relação extraconjugal e dessa relação se origina uma criança, por exemplo. Então, aquele relacionamento ali acabou. A recomendação do Bert é que, se foi o homem, que ele acabe com a relação atual e fique com aquela mulher que tem o filho. Mas comumente não é isso que acontece. Às vezes acontece uma relação extraconjugal e o casal pode retomar essa relação. Só que aquele relacionamento não é mais aquela relação anterior. É preciso que comece de novo. E como é que começa uma relação depois de algo assim? Começa de novo mesmo. É como se fosse do zero. Vocês têm que fechar a conta, é igual conta de bar, sabe? Quando a gente está no bar, que daí você tá ali com um grupo de amigos,
aí uma parte diz assim, não, agora a gente vai embora. Aí então vamos fechar a conta desses aqui, que estão todos aqui, e depois a gente abre uma nova conta. E não se fala mais nisso. Então, é basicamente dessa forma. Então, um novo relacionamento é possível com a mesma pessoa, mas também existem outras duas situações. Quando você nunca teve nenhum relacionamento, aí é o seu primeiro relacionamento. Então, você precisa estar aberto para um relacionamento, se você quer ter um. E qual que é o primeiro passo que a gente pode dar quando nós queremos ter um relacionamento? Primeira coisa, você precisa admitir que você tem uma necessidade de ter um relacionamento. Abrindo esse espaço dentro do seu coração, compreendendo que o homem tem aquilo que falta à mulher e que a mulher tem aquilo que falta ao homem. Não no sentido de que o homem é incompleto ou a mulher é incompleta. Não, não é isso. Nós somos seres completos, né? Na nossa individualidade, nós somos completos. Mas na minha individualidade enquanto mulher, falta algo que só o homem tem. Da mesma forma que na individualidade do homem enquanto homem, falta algo que a mulher tem. E, em última instância, para que isso? Por que isso? Que a mulher tem algo que falta o homem tem algo que falta a mulher. Vocês conseguem imaginar qual que é aí a estratégia da vida? Por que o homem se sente atraído pela mulher e a mulher pelo homem? É isso mesmo que vocês pensaram. Em última instância é para procriação, né? Porque se o homem não se sentisse atraído pela mulher e nem a mulher pelo homem, não haveria esse contato, não haveria o ato sexual e daí também não haveria a vida, né? A vida não seria passada adiante. Então a nossa espécie entraria em extinção e acabaria. Então, basicamente é isso. Quando eu quero um relacionamento, eu preciso admitir ou melhor, deixa eu melhorar aqui essa frase. Eu tenho que admitir que preciso do outro. Vocês já ouviram que tem gente que diz assim, mas eu não preciso... Mulher principalmente, né? Nós mulheres somos terríveis. Eu não preciso de você. Eu não preciso de homem. Eu sei fazer tudo, eu faço tudo. Eu troco até pneu de carro. Eu já ouvi muitas mulheres dizendo que homem só serve para dar trabalho. Então, quando você tem essa postura, não adianta, não existe espaço para um homem na sua vida. E se o homem também acredita que não precisa de uma mulher, eu sei até cozinhar, então para que eu preciso de uma mulher, né? Então, se nós estamos nessa postura da não necessidade do outro, então o outro não tem nenhuma chance. Ele pode até vir ali, mas ele não tem como ficar, né? Eu tenho uma amiga que me falou assim, Maria, o meu marido chegou a um ponto de dizer assim para mim, né? Que hoje é ex-marido. Você já não precisa mais de mim para nada. Eu já não me sinto mais útil para você. Então, quando um sente que não tem mais utilidade para o outro, né? Nesse caso, quando já existe uma relação, também a relação não tem como continuar. Então, o primeiro ponto é esse. Quando você não tem relacionamentos anteriores e precisa de um. Admita que você precisa de um parceiro, de uma parceira e abra um espaço no seu coração para essa pessoa chegar e ficar. Outro ponto, e aí é o mais, é o que exige, já não é mais tão simples. Exige um pouco mais de nós, que é quando você já teve relacionamentos anteriores e você quer ter um novo relacionamento, né? Separou e quer ter um novo relacionamento. Desculpa. Qual que é o primeiro passo? Quando você já teve relacionamentos anteriores e você quer ter novos relacionamentos. Primeiro passo é você dar um lugar para tudo o que houve antes.
para os parceiros anteriores. Se você teve filhos de relacionamentos anteriores, esses filhos também precisam ter um lugar nessa nova, né, nessa nova relação, enfim. E se só você teve um relacionamento e o outro, imagine que chega um outro, né? Você abriu espaço e o outro chegou para você. Imagina que ele também tem um passado. Você também precisa abrir um espaço para o passado do outro. No meu caso aqui com o Jax, por exemplo, quando eu casei com ele, eu já tinha uma filha. Então, naquele tempo lá atrás, ele não abriu muito espaço ele não abriu muito espaço no coração para o que tinha acontecido antes não, sabe? Mas enfim, depois a gente aprendeu e ele agradeceu ao pai da minha filha que não ficou, porque só assim ele teve a oportunidade de ficar, mas eu chego nesse ponto. Então vamos passo a passo para que a gente entenda, né, quais são os movimentos que nós precisamos fazer. Então, eu me separei, não tô querendo um novo parceiro, mas eu digo assim, o que aconteceu lá atrás eu não quero nem saber. A pessoa que chega para mim também não quer nem saber, exclui totalmente aquilo que foi vivido e assim, ainda se põe numa posição de ser o parceiro muito melhor. Então, as chances desse novo relacionamento ter muitos ruídos, muitos problemas são enormes. Por quê? Os parceiros excluídos, eles ficam presentes ali dentro da relação do casal. Às vezes você nem entende o que está acontecendo, porque que às vezes vocês brigam, né, nessa nova relação, porque que existem problemas e determinados aspectos da vida do casal não fluem. Às vezes você tem a impressão de que o seu parceiro atual, a sua parceira, é igualzinho ao anterior. E realmente, o que acontece? O parceiro atual assume os sentimentos do parceiro anterior que está excluído. Olha que loucura isso, né? Aí você vai dizer, não, Maria, eu não acredito nisso não. Isso daí é demais para minha cabeça. Mas não é, pessoal. Vocês lembram? Eu não sei, né? Tem gente aí que pode não ter visto a live que eu falei das 3 leis: pertencimento, ordem e equilíbrio, né? Então, quando eu excluo um parceiro anterior, eu tô lá violando aquela lei de pertencimento. Então, toda vez que eu violo aquelas leis lá, tem consequências na minha vida. Então, se eu excluo os parceiros anteriores, e vejam bem, os parceiros anteriores, eles têm vínculos eternos. Não existe ex-marido, não existe ex-mulher. Existe primeira mulher, primeiro marido, segundo, terceiro, não importa. Esse campo ele é amoral, mas a gente não pode excluir. Porque quando eu excluo, existem consequências dentro da minha relação de casal e depois quando a gente tem filhos no relacionamento com os filhos. Os nossos filhos podem vir identificados com esse parceiro anterior excluído. Tanto o parceiro, né? O parceiro ou a parceira. E existem dinâmicas até de homossexualidade, que eu vou falar isso depois. E que também pode acontecer de nascer um menino homossexual porque ele está identificado com uma antiga parceira do pai que está excluída. Então vai ter uma semana que eu vou falar só sobre alguns temas, como homossexualidade, aborto e tal, mas não é o momento agora. Mas saibam que a exclusão de parceiros anteriores é algo muito sério. Aí a Raquel me fala aqui, Raquel, segura essa aí, tá, namorado e namorada? Eu vou abrir para perguntas logo mais. Vou só terminar aqui a minha explicação e aí vocês podem preparar suas perguntas, que eu vou abrir espaço para perguntas e respostas, certo? Eu só vou pegar aqui o relógio, só um pouquinho, que eu esqueci para eu calcular aqui o tempo. Pronto, só para eu deixar um tempo maior para a gente fazer, para eu responder perguntas, tá bom? Então,
quando eu abri espaço para o novo chegar, né? Quando eu reconheci tudo que houve, tanto eu quanto o outro que chega, né? Então a minha relação tem mais chances de dar certo, porque eu não estou excluindo ninguém. Sabe aquela história, tipo assim, de você querer jogar para debaixo do tapete aquilo que é óbvio? Não tem como você apagar algo que foi vivido, não é verdade? E essas leis trazem para a gente muito claro que se eu quero excluir algo que faz parte da minha vida, que fez parte da minha vida, isso vai voltar. Tudo aquilo que a gente exclui nos aprisiona. Tudo aquilo que a gente deixa livre também nos deixa livre. Então, imagine uma relação de casal onde você teve toda a intimidade de compartilhar o que você tem de mais sagrado, que é você mesmo, que é o seu corpo, a sua sexualidade. Aí, por alguma razão, vocês seguem um tempo juntos, seja namoro, seja casado. Aí vocês seguem um tempo junto, depois vocês decidem que não dá mais para seguir, mas você quer apagar aquilo que foi vivido. Não existe isso, sabe? Tudo que foi vivido está registrado na nossa carne, nas nossas células. Está gravado na existência. Então não tem como excluir alguém que fez parte da nossa vida. A gente pode querer fazer, mas a gente não vai conseguir e essa pessoa vai estar atuando na nossa vida e nos nossos relacionamentos, no caso de parceiros amorosos. Até amigo, gente, quando a gente tem um grande amigo, amiga, que a gente briga e desfaz essa relação assim de um jeito ruim, aquela pessoa fica atuando dentro da gente. Um pedaço nosso ficou lá com aquela pessoa e um pedaço daquela pessoa nós trouxemos. Então, não tem como invalidar aquilo que foi vivido, aquilo que foi experienciado. Então, o que a gente pode fazer para ficar tudo bem? É identificar qual que é o nosso lugar agora na vida do outro e qual é o lugar do outro na nossa vida. Então, digamos que eu já tive três parceiros anteriores. Lembrando que sexo com amor, promessa de casamento, concepção de crianças, mesmo que tenha sido abortos, todas essas situações vinculam, tá? Então essas pessoas passam a fazer parte da nossa vida, da nossa existência. A gente precisa dar um lugar para isso no nosso coração. Compreende? Então é basicamente esses, né? E casamento, então, aí é que o vínculo, a cola é mais forte, né? Você fica mais grudado. Quanto mais tempo você viveu com a pessoa, quanto mais você experienciou com ela, quanto mais você caminhou com ela, mais forte fica o vínculo. Então, é você identificar qual que é o seu lugar agora na vida dessa pessoa que chegou e qual que é o lugar dele na sua vida. Então, você conta. Então, eu tive tantos parceiros. Então, esse parceiro atual, ele é, digamos, o 10º, né? Não tem problema nenhum, tá? Ah, eu tive 10 parceiros, você é a minha 10ª mulher. E aí você diz pro outro o seguinte, bom, o que sobrou de mim foi isso, tá bom pra você? E aí se o outro achar que tá bom, que o que ele tem, o que ela tem é o suficiente pra ele ou pra ela, beleza, vocês olham pra trás, agradecem o que houve, porque você só pode ter aquele parceiro e ela tem você porque todos os outros não ficaram. Porque aquela pessoa naquele momento está disponível para você e você abriu um espaço na sua vida para que aquela pessoa entrasse. Entendeu? Então assim, quando eu encontrei o Jax, né? Eu tinha a Maria Eduarda. A Maria Eduarda tinha 8 meses. Então eu fui muito criticada porque o que uma mulher com uma criança de 8 meses está atrás de homem? Foi esse tipo de coisa que eu ouvi, tá, gente? Ai, meu Deus! Então, assim, eu recebi muitas críticas. E eu pensava, assim, que não ia aparecer uma pessoa na minha vida tão cedo. Poxa, eu com uma criança pequena, os peitos cheios de leite, não tinha nem ainda estava gorda, né? Então tinha todas essas questões. Eu não imaginava que
fosse chegar uma pessoa que quisesse entrar na minha vida e ficar, né? Inicialmente a intenção dele não era entrar e ficar, era só entrar e depois vazar. Mas ele se ferrou, né? Porque ele chegou, eu abri o espaço para ele, deixei que ele entrasse na minha vida e a partir dali a gente começou a equilibrar. O que aconteceu ali? O pai da Maria Eduarda, ele estava excluído, né? Ele me deixou grávida e foi-se embora, então eu pensei assim, deixa ele para lá. Então, no início, eu ensinei a Eduarda a chamar o Jacques de pai, e assim, naturalmente, ela só tinha 8 meses, né? Então, o Jacques é o pai que ela conhece, assim, mais próximo. Ela se relaciona bem com o pai dela e tudo, mas assim, o Jacques é que assumiu tudo, né? Todas as funções de pai, de tudo. Então, assim, ele tinha raiva do pai da minha filha. Ele falava, poxa, esse cara largou vocês e não sei o quê. Falava um monte de coisa. E eu também concordava com ele, de uma certa forma. Ficava de vítima, né? Ficava ali linda de vítima. Depois que nós conhecemos esse trabalho, um dia caiu a ficha, né? Então eu falei para ele assim, Jacques, imagine, se esse cara não tivesse me deixado, você nunca estaria comigo, você não estaria comigo, você nunca teria tido nenhuma chance, talvez a gente nunca tivesse se conhecido. Então, o que você tem que falar para ele? Aí ele olhou assim para mim e ele falou, você não quer dizer que eu ainda tenho que dizer obrigada para ele? Eu falei, claro que você precisa agradecê-lo, porque apenas porque ele me deixou e deixou a Maria Eduarda, você pode casar comigo e criar essa menina maravilhosa. Então, quando caiu essa ficha para ele entendeu que ele precisava ser grato, que ele precisava incluir, que ele precisava abrir um espaço para a minha história e abrir um espaço para aqueles homens que não ficaram na minha vida, né? Porque daí, o que acontece? Tudo fica no seu lugar. A Eduarda passa a ter o pai, que ela fica livre para amá-lo, para ir até ele, porque se ela não tem esse livre acesso, ela vai ter problema na vida dela lá na frente. E eu dou um lugar para esse homem no meu coração, o Jacques também dá um lugar para ele e a nossa relação pode realmente ficar tranquila, né? Então vejam bem, quando existem parceiros anteriores que estão excluídos, a relação do casal fica muito difícil, fica pesada, sabe? Ali ficam ruídos de pessoas que não estão tendo seu lugar respeitado, não estão sendo reconhecidas. O seu valor não está sendo visto. Porque tudo que vivemos com aquelas pessoas foi válido, nos trouxe conhecimentos, nos trouxe experiência, nos preparou para o novo que chegou, né? Então, às vezes você pega assim uma pessoa que já tá mais macia, né? Igual o carro, né? Quando você compra um carro novo, ele precisa ser amaciado. É igual tênis, vou falar de tênis que eu conheço mais, né? Tênis, quando eu compro um tênis, vou correr as primeiras vezes com o tênis, ele tá meio duro, endurecido, machuca o pé às vezes ali, depois ele fica macio. Então, existem pessoas assim também. Normalmente uma pessoa quando vem de um relacionamento que deu certo até certo ponto e ela vai para uma outra relação, ela tá mais macia, ela já é mais compreensiva, né? Ela já passou por situações que levou o casamento ou a relação a acabar. E aí o que acontece? Ela amaciou, ela se torna mais tolerante. Então a gente tem que agradecer os parceiros anteriores, né? Porque eles amassaram a massa, digamos assim, e deixaram mais fácil para a gente fazer o pão, enfim. Então, pessoal, é basicamente isso que eu queria falar para vocês aqui nesse primeiro momento, né?
que pode interferir aí na dificuldade que você possa ter no seu relacionamento atual, ou até na dificuldade de você encontrar um novo relacionamento. Porque pode ter pessoas aí excluídas, você pode estar preso a relacionamentos passados, né? Relacionamentos anteriores. E como é que você faz uma despedida com amor para você ficar livre do parceiro anterior, da parceira, para uma relação fluida, aqui, no aqui e agora, no presente? A gente vai ver no final dessa live com a nossa meditação, tá? Eu vou fazer um exercício de meditação com vocês para que a gente integre isso e que vocês possam sentir como é fazer uma despedida com amor para ficarem livres para o novo que vai chegar. Tá bom? O novo parceiro, a nova parceira. Agora são 8h52, eu vou abrir para perguntas. Se ficou alguma... a Raquel tinha perguntado o seguinte, deixa eu voltar aqui e ver se tem alguma pergunta. A Raquel tinha perguntado e se for namorado, né? Também, é como eu falei anteriormente. O namorado, ele vincula. Então, imagine, você teve uma pessoa, um relacionamento. E aí, você teve todo um tempo com ela, toda uma intimidade, e daí essa relação acaba. Existe um vínculo. Aquela pessoa faz parte da sua vida e faz parte da sua história e ela precisa ser contada. Aí, entendido já, obrigada. Valeu, Raquel, obrigada pela sua pergunta. Então é isso. O relacionamento de casal, ele é um desafio, né? Para todos, não é uma coisa fácil. Eu vou casar e vou ser feliz para sempre. É só em contos de fada, sabe? Mas na vida real mesmo, você tem que observar lá aquela lei do equilíbrio. Você precisa trocar com o outro, ouvir, né? E por falar em ouvir, amanhã a nossa live vai ser com um cara que é sensacional, ele dá curso de relacionamento e sexualidade, ele é terapeuta tântrico e ele é o nosso professor. Então, amanhã nós teremos o Cleiton Salles aqui na live comigo e vai ser assim muito, muito, muito legal, com muita informação interessante acerca do relacionamento de casal. Então, amanhã a gente espera vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá. A Bruna pergunta, e quando tem agressão física? Sim, quando tem agressão física, existe a vinculação, ela permanece. Porque a vinculação, ela se dá quando? Quando tem sexo com amor, quando há abortos, né? No relacionamento houve abortos ou crianças. E quando tem agressão física, costuma vincular ainda mais, porque é uma relação muito traumática, então o vínculo fica mais forte. Não tem como excluir o parceiro porque ele te agrediu, compreende? Aí já é uma outra questão. E mesmo no caso que haja, se houver uma separação, essa separação ainda precisa ser feita de um jeito bom para que as duas partes fiquem livres. Mas eu vou gravar uma live na próxima semana só falando sobre violência doméstica, agressão física, o que leva a isso e como que a gente pode fazer para ter uma boa solução dentro da visão sistêmica, tá bom? Vamos lá, o Lucas fala o seguinte: em um relacionamento passado eu fui muito traído e em meu atual é maravilhoso namoro. Houve uma situação que fez gerar desconfiança e tem sido complexo a gente superar isso. Como posso passar a confiar? Em um relacionamento passado eu fui muito traído e em meu atual é maravilhoso namoro. Houve uma situação que fez gerar desconfiança e tem sido complexo a gente superar isso. Como passar a confiar? Interessante sua pergunta, Lucas. Como que a gente passa a confiar? O que passou, passou. Se você deixar que o novo se apresente
na sua frente e deixar o passado no passado, vocês podem superar. Sabe por quê? Você não está mais com aquela pessoa que te traiu. Você está com uma nova pessoa, é uma nova realidade. Então você não pode. Um dos erros que a gente comete e que afeta muito as nossas relações é isso. A gente traz a experiência anterior para a vivência atual. Mas no final você vai fazer a meditação e você pode se despedir dessa pessoa que te traiu. Por quê? Porque ela te ensinou algo. Certamente alguma coisa também na sua postura atraiu essa mulher para te trair. Compreende? Então, se você identifica isso e muda essa postura, não precisa ter medo de que isso se repita na sua relação atual. Porque lembre-se, não existem vítimas e nem agressores. Na verdade, é tudo um grande encontro, né? A vítima está a serviço do agressor e o agressor a serviço da vítima. É isso que nós vemos nesse trabalho aqui. Então, o importante é que você se despeça dessa pessoa, reconheça tudo o que houve e saia dessa relação, porque você ainda está preso lá. Você ainda não está disponível para essa relação atual, tá bom? Mas na meditação é possível que você faça esse movimento, tá bom? Mas a dica que eu te dou é: deixa o passado no passado e vive aqui o presente, no aqui e agora, que vai ser o tema de uma próxima live nossa também, enquanto eu estiver falando de relacionamento de casal, que vai ser o relacionamento do casal no aqui e agora. Eu vou trazer um convidado também muito fera para falar para vocês. Uma outra pergunta aqui: vale só para casamento em igreja ou papel? Se morou junto por anos casados? Olha só, minha linda, esse campo, ele é amoral. Então, são nessas situações: namoro vincula, morar junto vincula, sexo com amor vincula. Se você transou uma vez com uma pessoa e você engravidou e abortou essa criança, vincula. Esse parceiro precisa ser contado e precisa ser incluído, precisa ser visto, e o que foi experienciado precisa ser reconhecido e ter um lugar. Então, não importa se você é casada na igreja ou não, o casamento na igreja ele é consolidado a partir da ação do homem. Essas leis são leis naturais, né? Que estão aí desde da própria existência. Então, quando a gente dá o lugar a essas pessoas, a gente está respeitando a lei do pertencimento. E o que é verificado nesse trabalho com as constelações é que os vínculos se dão dessa forma que eu falei, tá bom? Seu Salles, boa noite, seja bem-vindo, viu, Evaldo? Alguma pergunta a mais? Deixa eu ver se eu passei por alguma aqui. Quando não, acho que não, tá tudo certo. Então tá tudo claro aí? Nenhuma pergunta a mais? Então nós vamos para a meditação, tá bom? Quando o casal tem que morar em cidades diferentes e não se encontra fisicamente, enfraquece a relação? Bom, Bruna, eu vou te contar o meu caso. Eu sou uma pessoa que gosto muito de contato. Eu gosto muito de estar com o meu parceiro. Eu gosto muito dessa coisa, sabe? Eu gosto muito do cheiro, do toque, do sexo. Então não tem ele comigo não daria certo, sabe? Agora existem casais e pessoas que conseguem, morando longe, e agora com essa tecnologia, os casais conseguem dar um jeito. Agora, eu não sei se eu conseguiria. O meu marido tinha a oportunidade de trabalhar em missão de paz, né? Ficar 1 ano, 2 anos fora do Brasil para ir para missões de paz aí que os militares fazem. E eu falava para ele assim sempre: olha, se você for, eu não garanto se quando você voltar, eu voltar aqui para você, né? Então,
não sei se vale a pena você arriscar. Então, eu também sou muito honesta nisso. Para mim, a relação enfraquece, pode até acabar. Agora, existem casais que dão um jeito. Aí, cada caso é um caso, tá, Bruna? Isso daí, eu não tenho como te afirmar, te dar uma certeza. Mas o seu Salles, que é uma pessoa que eu amo muito, né, que já tem muita experiência, ele tá dizendo aqui, ó, enfraquece. Então, eu vou aí pela resposta do seu Salles, né? Viu, seu Salles? Obrigada aí pela sua resposta para nós. Mas é isso, meus amores. Então, o tópico que nós falamos hoje, né? deixa eu contar uma coisa para vocês. O Jax pediu para eu contar para vocês. Nós estamos estudando tráfego nas mídias sociais para a gente levar esse conhecimento para o maior número de pessoas, né? O conhecimento dessa abordagem, dessas leis e como que elas atuam dentro dos relacionamentos humanos e como a gente pode usar essas leis a nosso favor para que as nossas relações fluam, né? Não só as nossas, mas os nossos filhos, a nossa profissão, enfim. E aí hoje ele tá assim muito empolgado em estudar essas coisas e hoje ele conseguiu colocar o nosso curso lá dentro do site do Google, lá da plataforma do Google, né? Então ele falou assim para mim: amor, conta para eles que se eles quiserem nos achar, é só falar lá naquele microfonezinho do Google, colocar lá, a arte de se relacionar com as constelações familiares. Então eu falei, tá bom, eu vou contar para o pessoal que nós já estamos no Google, na plataforma do Google. Então é isso, pessoal, só relembrando para vocês, se quiserem aprofundar sobre esse conhecimento, o curso está com as inscrições abertas até sábado, com 50% de desconto e passando desse dia, ele já volta para o preço cheio e aí você tem que fazer direto conosco a inscrição e fazer o pagamento total, tá bom? Então olha só, olha a Ângela aqui, obrigada Ângela, grata. Vamos, já tem aqui o Evaldo, meu amigo lá da minha terra, falando que vai procurar. Procura a gente lá no Google, tá, gente? Nós vamos estar lá. Então vamos lá para a nossa meditação final, né? Já que não tem mais nem... Ficou claro, né? Ficou claro, gente, como que é que você abre espaço para o novo? Primeiro você precisa, só recapitulando então, já que a gente está com um tempinho, eu vou só recapitular. Primeiro a gente assume a necessidade de que precisa de um parceiro, de uma parceira. A gente abre esse espaço, abandona aquelas velhas crenças de que, homem não presta, mulher é isso, sabe? Esquece tudo isso que você ouviu, se você realmente tem a necessidade de um parceiro e diz para você mesmo, eu preciso de um homem, eu preciso de uma mulher. Vibra isso, sabe? Joga isso assim pro universo. Eu preciso de um homem, eu preciso de um homem assim, assado. Eu preciso de uma mulher assim, assado. A primeira coisa que você precisa fazer é admitir. Quando você admite isso, você se liberta e se abre. Segundo passo é você reconhecer que o outro tem uma história. E você acolher isso, você não querer excluir isso. Porque o outro, ele não vai ficar bem se você não dá lugar para aquilo que ele já viveu. É só você imaginar você. Imagina, você tem uma história e o outro não acolhe a sua história. Não tem como essa relação dar certo. Você pode até ficar ali naquela relação porque você fala, já é a terceira, já é a quarta. Não, deixa eu quietar aqui porque tudo é igual mesmo. Só que não é. Quando você tem essa postura de acolher o outro, de acolher a história do outro e de dizer, tá tudo certo, o que sobrou de você me basta, né? Eu pergunto pro Jax às vezes assim, eu falei, aí meu amor, o que sobrou de mim basta para você? Ele diz, demais, tá ótimo. Então é isso, né? O que sobrou do outro, o que chegou até você, tá ótimo. Então, você acolhe tudo e a partir daí vocês começam aquele jogo lá do equilíbrio. Um dá um pouco, o outro dá também, e aí vocês só crescem na relação. Tá bom?
Então, olha aqui o Lucas. No meu caso, acredito que seja algo do meu comportamento e na relação com meu pai. Sou muito grata à minha ex, que me fez uma pessoa bem melhor. Olha que bacana, Lucas. É assim. Só vem para a nossa vida as pessoas que têm que vir para nos ensinar algo. Quando a gente sai dessa condição de vítima, de achar que o outro nos sacaneou, como eu sou sofredor, sofredora, os meus relacionamentos nunca dão certo. Olha, tem alguma coisa com você, você tem que olhar para dentro de você. O que que é, qual que são as suas crenças, o que que é, qual é a mensagem que você está mandando para o universo. É tipo sintonia de rádio, sabe? Se você sintoniza sempre naquele mesmo lugar, você vai ouvir sempre a mesma coisa, sempre a mesma música. Então, se você quer uma nova história, se você quer um novo relacionamento, novas possibilidades, você tem que mudar a forma de pensar, você tem que mudar as suas crenças, você tem que mudar a forma que você se comporta dentro dos relacionamentos. Como que você quer fazer sempre a mesma coisa e ter resultado diferente? Né? Não tem como. Se você joga os mesmos ingredientes para fazer um bolo, você vai ter sempre o mesmo bolo. Se você quer ter um bolo diferente, muda os ingredientes. Se você quer ter relacionamentos diferentes, resultados diferentes dentro do seu relacionamento, você precisa mudar a sua maneira de agir, de se comportar. Maria, mas eu não sei como. Começa, estabelece um desafio para você. Eu vou investir nisso, eu vou estudar sobre isso, eu vou melhorar na minha relação, eu quero ser uma pessoa melhor. Cara, o que tem hoje é curso de autoconhecimento. Vai em busca, porque como eu costumo dizer, estudar e aprofundar é muito mais em conta, é muito mais barato do que um divórcio, do que uma separação. Entendeu? Então é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Se ficou mais alguma dúvida, amanhã a gente tem live, vocês podem perguntar, tá bom? E como eu falei, amanhã vai ter um cara aqui sensacional, que é o nosso professor Cleiton Salles, que ele é terapeuta tântrico, é coach de relacionamento e sexualidade, então ele sabe muito. Então amanhã eu vou ficar caladinha, quietinha e deixar ele dar uma super aula para vocês, tá bom? Então vamos agora para a nossa meditação. A gente tem um tempinho bom ainda. Então, eu vou convidar vocês, sugerir que vocês fechem os olhos e que vocês soltem todo o ar. Agora inspirem profundamente. Inspira, segura o ar um pouquinho, traz consciência para o seu corpo e solta o ar. Vem para o estado de presença, no aqui e agora. Se vier algum pensamento, deixa ele passar como nuvens. Apenas foca no aqui e agora. Presta atenção na sua respiração, presta atenção no seu corpo, o que está acontecendo no seu corpo. E sintoniza na minha voz e observa. Inspira mais uma vez profundamente e solta o ar. E agora você está bem relaxado. Você sente a musculatura do seu corpo mais relaxado, seus ombros relaxados. E você está no aqui e agora. Nem no passado, nem no futuro, aqui, no presente. E agora no presente, você imagina que todos os seus parceiros ou parceiras anteriores que foram importantes na sua vida estão diante de você. Então você vai diante de cada um a um. E você vai dizer a seguinte frase: eu vejo você. Eu reconheço e dou um lugar a tudo que nós vivemos. O que nós vivemos foi importante para mim.
Eu aprendi muito. Muito obrigada. Tudo que eu te dei você pode ficar. Eu te dei com amor. E aquilo que você me deu, eu vou guardar com carinho. Por favor, me olhe com carinho para que eu seja feliz numa nova relação. Então você faz isso diante de cada um. Não importa quantos foram, esse campo é amoral, ele não julga. O que importa é a forma, o que vai ter impacto na sua vida é a forma que você saiu dessas relações. O que vai ter impacto nos seus novos relacionamentos é a forma que você saiu da relação anterior. Se você saiu brigado, se é uma relação que você não consegue olhar o outro no olho, agradecer por tudo que vocês viveram. Eu sei que existem situações onde as relações foram muito difíceis, mas você pode fazer esse movimento interno. Olha para tudo que aquela relação te ensinou. Aquela pessoa que foi difícil na sua vida, ela veio para te mostrar algo. Ela veio para te ensinar algo. Você não foi simplesmente vítima. Foi um grande encontro. E se você toma isso dessa forma, você ganha força para agradecer essa pessoa pelos ensinamentos e para seguir e ficar bem numa nova relação. Então, tendo agradecido a cada um que foi importante na sua vida, agora você vira para frente. E diante de você está o seu novo relacionamento. E você olha para essa pessoa e enxerga também atrás dela toda a história dela. Tudo o que ela viveu e você diz, sim, sim, toda a sua história faz parte. Eu acolho tudo, tudo tem um lugar no meu coração. Agora sinta como o outro fica quando você diz isso para ele. Observe como fica o seu coração, como ele cresce, como ele fica amplo. Quando a gente inclui tudo, nós não perdemos nada, a gente cresce enquanto pessoa, enquanto ser. Quando eu digo sim, o que sobrou de você é o bastante para mim. Eu fico com você do jeito que você veio e eu agradeço a todos os que não ficaram para que você pudesse chegar até mim. Observe como que é para vocês dois. E se você não tem um parceiro nesse momento, faz com alguém. Imagina alguém que vai chegar. Quando ele chegar, você faz esse movimento de acolher tudo, tudo o que houve. Sem acusações, sem julgamentos, sem críticas, sem querer que o outro seja aquilo que você quer que ele seja. Cada um só pode ser aquilo que é. E se o outro concorda comigo do jeito que eu sou, eu me alegro e eu fico nessa relação. Assim também como se eu me alegro com o outro do jeito que ele é, ele também se alegra e pode ficar. Sem tirar nem pôr nada. Respira profundamente. E vai sentindo novamente seu corpo, trazendo a atenção para o seu corpo. E quando você estiver pronto, você pode abrir os olhos. Como estão todos? Todo mundo bem?
essas meditações têm sido muito boas, pelo menos para mim. E eu tenho recebido alguns feedbacks de que a pessoa sentiu o corpo vibrar todo, né? Ela entrou num movimento tão profundo de meditação, foi numa meditação com o pai, que ela no outro dia falou: Maria, o meu corpo ainda está vibrando todo. E eu, que maravilha, né? Então, que bom. Eu agradeço a cada um de vocês que ficou aí, tá? A Ângela tá dizendo que adorou. Sinalzinho aqui de mais carinhas de coração. Eu também adorei ficar com vocês aqui esse tempo. Agradeço quem ficou aí. É muito bom saber que vocês estão aí, é uma delícia. E eu fico por aqui e lembrando a vocês que amanhã, às 20h22, nós teremos o Cleiton Salles. Amanhã o pai dele tá aqui, ó, o seu Salles, seu Mário Salles. Olha aqui a Rita falando. A Rita fez uma live comigo, essa linda do nosso coração. A Rita é uma psicóloga excelente, trabalha com criança, né, Rita? Muito obrigada, querida. Um beijo para cada um, um beijo no coração. E eu fico por aqui. Até amanhã. Aqui a gratidão por compartilhar tamanha riqueza. Eu que agradeço por vocês estarem aí. Sem vocês, nada disso seria possível também. Então, estamos juntas. Estamos juntos, tá? Olha, um beijo. E amanhã, relacionamento e sexualidade com o expert no assunto, tá bom? Convidem alguém que vocês achem, sintam que precisam desse conhecimento, tá bom? Beijão, fiquem com Deus.